Olá, pessoal. Meu nome é Jeremy Carlos Freitas. Eu sou membro do projeto Mundo Reiniciado, que é uma iniciativa da Tier Fund com o Instituto Solidário. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com a Nicole Lacerda, que está aqui do meu lado. E eu vou pedir para ela se apresentar. Nicole, fala um pouquinho aí sobre você. Olá, boa tarde, Jeremy. Boa tarde, pessoal. Oi. Meu nome é Nicole Santos Lacerda. Sou natural da ilha de Marajó, de Breves, no Pará. Hoje vivo em Macapá. Tenho 28 anos. Tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Tenho uma união estável, eu e o Tiago. E, basicamente, a nossa vida gira em torno de atividades ligadas às coletas e também a alguns outros trabalhos que a gente desenvolve a partir das nossas formações. Entendi. Você disse que está estudando, né, na conversa que a gente teve. Sim, sim. Eu estudo no Instituto Federal do Amapá. Eu faço o curso de técnico em geoprocessamento. Ainda não concluí. Era para concluir agora nesse ano de 2021, porém a pandemia atrasou um pouco o calendário. Então a gente vai estender até o próximo ano. Meu companheiro também estuda lá, faz um curso de graduação, e nós somos autônomos. Hoje nós temos um trabalho que gira em torno de venda de plantas e também algumas ações ambientais, que são a partir de resíduos sólidos. Entendi. Legal. E tu mora onde aqui? Em Macapá? Em Macapá, eu moro no bairro Morada das Palmeiras, fica na Zona Norte. Entendi. E você mora lá há quanto tempo? Estou morando lá no bairro há 3 anos. É uma casa cedida pela mãe do meu companheiro. A gente não paga aluguel, a gente vive lá há esses um pouco menos de 3 anos, na verdade. A gente se estabeleceu. Entendi. Mas nós temos planos de conseguir se mudar definitivamente para o nosso terreno na área rural. Nós fomos contemplados há 1 ano com um terreno no assentamento próximo a Macapá, através do programa do INCRA. Então, a gente está tentando se estabelecer para poder conseguir se mudar definitivamente. E conseguir, claro, exercer as atividades que a gente já faz hoje e outras lá nesse terreno. Que com certeza vai ser maior, né? Um espaço melhor, né? Para Sim, vocês. sim, vai poder abraçar muitas outras causas, inclusive. Legal. Muito legal. Sim, tu já falou um pouquinho aí do que você faz, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho, entrando já no nosso tema, né? Lembrando que a gente está iniciando o projeto Mundo Reiniciado, que fala sobre monitoramento de políticas públicas, né? E aí, a política que eu escolhi é a política de resíduos sólidos, com foco na atuação dos catadores. Então, o objetivo é conhecer um pouquinho a realidade, né, de quem trabalha com coleta e catação de material reciclável e tal, para que a gente Sim, consiga, né, de alguma forma, monitorar, né, o que o poder público tem feito, também para entender como que a gente pode contribuir, né, com isso tudo. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho como foi que você iniciou, né, essa atividade na área de coleta de recicláveis e tudo mais, por quê, quando, enfim. tá certo. Uhum. Bom, a nossa história com os recicláveis começou a partir do momento em que a gente precisou de material para cuidar das nossas plantas. Já faz muito tempo que a gente trabalha com plantas, então a gente viu uma necessidade muito grande de, de ter onde colocar, de ter onde armazenar as plantas. Então a gente
começou a recolher alguns materiais que a gente pudesse reaproveitar. Só que, assim, a gente sempre teve um pouco dessa visão de reaproveitamento, de repensar certos descartes, até porque eu tive um contato no início de uma graduação, que eu não terminei, de todos esses conceitos, de resíduos sólidos, de gestão. Então, a partir desse momento, eu consegui ter uma visão diferente sobre esses materiais e como que eles eram, digamos assim, geridos na sociedade. Então, a partir desse momento, a gente começou a gente teve que procurar uma forma de colocar isso no trabalho que a gente desenvolvia e também no nosso dia a dia. A gente reaproveita até hoje esses materiais para vender as nossas plantas. E a partir desse momento, a gente começou a perceber que a coleta de materiais recicláveis era uma dificuldade muito grande na nossa cidade, porque a gente não tem nenhum tipo de coleta seletiva, ou as pessoas não têm o hábito de separar o lixo, né, o seu resíduo. Então, a gente começou a incentivar os amigos próximos a fazer essa separação e entregar para a gente. A gente ia buscar, eles entregavam na nossa casa. Então, a gente começou a ter essas pequenas ações no nosso círculo de amizade mesmo. Legal. Então, esse foi basicamente o primeiro passo, o nosso contato com os resíduos sólidos, assim, que a gente trouxe para a nossa vida. Sim. Aí tu acabou comentando um pouquinho, né, sobre alguns desafios e tal da atividade. Mas hoje em dia, quais seriam, assim, tirando a pandemia, né, ou com a pandemia e tudo, quais seriam os principais desafios pessoais para você e seu esposo com relação à atividade? O que é mais desafiador? Bom, acredito que o fato da gente não ter um tipo de orientação vindo de órgãos públicos, vindo de uma entidade, né, da sociedade que pudesse direcionar as ações dos civis mesmo, eu acredito que isso é bem complicado, porque nós temos, então, que tentar explicar um pouco toda a necessidade que há da separação, de a gente fazer a higienização de certos materiais, que as pessoas acreditam muito que elas consomem e a partir do descarte delas, né, para o carro do lixo levar, esse lixo some completamente, né? Então a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que tem todo um transtorno, a gente vê toda uma dificuldade em certos locais, até mesmo o fato de descarte inadequado no meio urbano mesmo. Então, a gente vê um desafio muito grande nessa conscientização da própria população em lidar com esse resíduo, na forma da separação, na forma de entregar para as pessoas que fazem o reaproveitamento ou para as pessoas que destinam para locais que vão reciclar. Aí a gente acaba se deparando com umas situações bem complicadas. Até mesmo a própria segurança da coleta, seja para os coletores independentes, quanto para os próprios coletores do serviço urbano, né, de coleta. Quando a gente se depara com as situações de materiais perigosos sendo descartados no lixo comum, vidro, remédio, a gente sabe que esses materiais têm que ter todo um cuidado, e alguns nem devem ir para esse ambiente, né, que seria o descarte para o aterro. Então, a gente acaba percebendo que um grande desafio é a conscientização, sim, da população em relação aos resíduos. A gente sabe que é bem complicado atingir a população de uma forma geral, e, assim, a gente entende que deveria começar por onde o poder público tem um pouquinho mais de aproximação, que talvez seria nas escolas, talvez seria nas questões
mais ligadas aos bairros, às comunidades, e a gente sente que essa preocupação não é tanto levada a sério. Por isso a gente vê tantas iniciativas hoje sendo começadas pela falta dessa preocupação do poder público. Iniciativas próprias, né, já que não tem nada oficial, né, ainda abrangente, Sim. né? Eu creio que essas dificuldades que tu mencionou aí, elas acabam sendo também as dificuldades dos demais catadores, né? Tanto dos que são independentes, assim, digamos, né? Quanto até dos que trabalham nas associações. Fazendo uma pesquisa rápida, eu percebi que em Macapá tem 2 associações, só que elas trabalham lá no aterro, né? Fazendo a catação, a coleta lá no aterro. Aí eu vou te perguntar, com relação aos demais, assim, como que você vê essa questão dos desafios do catador, olhando agora para o macro, né? Todo mundo, o que que falta, quais são os desafios para o catador na cidade de Macapá, no sentido mais amplo, assim, falta, tu já falou da coleta, né? Mas, enfim, falta mais coisas, né? Falta infraestrutura, né? O que que tu teria a dizer sobre isso? Bom, eu creio que nessa parte ligada a uma organização, né, dos catadores, aos incentivos que precisa ser dado aos catadores, a gente vê muita falta de políticas públicas voltadas para o melhoramento do trabalho deles na área urbana. A gente vê esses catadores muito independentes pela falta de apoio, de orientação a uma organização, né, mais formal, na forma de associações, na forma de cooperativas. A gente acaba presenciando que não tem esse apoio voltado para que eles tenham capacitação, para que eles tenham uma orientação mesmo de como esse trabalho deveria ser realizado de forma mais segura, de forma mais digna, mais ligado ao cuidado da profissão, né? Porque isso hoje já é considerado uma profissão como qualquer outra. Somente pelo fato de a gente não ter uma organização, grupos organizados, isso acaba se dispersando entre a sociedade como se fosse trabalhos que são desvalorizados. Sim. Então, eu creio que a falta da participação do poder público nesse âmbito de política pública acaba prejudicando o trabalho dos catadores. Creio que quanto mais o poder público se envolve e talvez levante um pouco a bandeira do trabalho dos catadores e reconheça o trabalho deles, eu creio que aconteça um pouquinho mais de conscientização também da própria população, né? Seria um pouco de consequência disso, a conscientização da população também. Sim, assim que eu cheguei em Macapá, eu perguntei por que que no lugar que eu trabalhava, né, por que que não era feita a separação e tudo mais. Aí a resposta que eu tive foi, eles até começaram em algum momento, e isso aconteceu em alguns lugares, de você iniciar a coleta seletiva, né, só que aí não tinha para onde destinar da forma adequada, aí desestimula, né, as ações. Sim. Sim, eu sei que hoje em dia já tem aparecido algumas ações que a gente consegue já, né, direcionar o nosso resíduo de uma forma mais adequada. Mas aí, aproveitando que tu tocou nesse tópico aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as políticas que tu conhece, sim, ou que tu já ouviu falar, tanto voltada para a área de resíduo, né, em geral, e se tu conhece, sabe, de alguma política voltada diretamente para o catador. Assim, tu falou que, tu lembrou aqui, né, que é considerado uma profissão agora, né, e tem várias coisas acontecendo, né, nesses últimos anos a gente, pelo menos a nível de legislação, a gente evoluiu um pouco, né, já tem bastante coisa. Eu queria que tu comentasse alguma coisa sobre isso. Bom, em relação a essas políticas públicas, né,
Eu creio que a gente vem avançando bem devagar também na parte do município, na parte do próprio estado. A gente, como tu falou também, as únicas associações que são reconhecidas são apenas duas, que são basicamente as que trabalham no aterro. E isso acaba sendo ações muito isoladas, acaba acontecendo em locais assim onde basicamente a população não circula, a população não conhece. Então, a gente não sabe como é o funcionamento, como é que eles trabalham. Então, assim, a gente sente a necessidade de ter essas políticas voltadas para a área urbana, sendo que a gente precisa diretamente de políticas que orientem o desenvolvimento desse trabalho, seja na capacitação, cursos, para que os próprios catadores conheçam os materiais, para que eles saibam o que eles podem aproveitar e o que eles têm que destinar corretamente, a partir dessa orientação também, né, que cabe dentro dessa capacitação, querendo ou não, um apoio financeiro, porque a partir do momento em que esse catador ele se propõe a trabalhar nessa área, a gente sabe que, por exemplo, no nosso estado, é muito precário as empresas que trabalham com reciclagem. Então, para a gente ter acesso às empresas, né, para a gente vender, por exemplo, os materiais, a gente tem um custo muito grande, às vezes não cobre o trabalho na rua, né? Pelo menos, bom, o nosso tipo de trabalho, ele é diretamente ligado à coleta, porém ele não é diretamente ligado à rua, assim como outros catadores. Tem gente que trabalha na rua o dia inteiro, tem gente que cata cada latinha na rua. Então, esse trabalho, ele é um trabalho exaustivo, ele é um trabalho que gera consequências físicas, consequências mentais, né, psicológicas, futuras aos catadores. Então, acredito que as políticas públicas, elas deveriam, sim, ser voltadas tanto para essa consequência do trabalho, como para a melhoria dela. Então, a gente precisa ter um acompanhamento dos trabalhos, a gente precisaria ter um acompanhamento dos catadores. Por exemplo, a gente é muito comum a gente presenciar os catadores com uma idade mais avançada. A gente não vê muitos catadores com jovens, né, por exemplo. A gente já vê, assim, eles bem mais adultos, já quase numa idade quase idosos, digamos assim, né? Eu já presenciei idosos. Então a gente acaba vendo que esse trabalho ele também acaba vindo por consequência de uma necessidade de se gerar uma renda. Sim. Então a gente penso que a política pública também deveria ser voltada para essa geração de renda de forma mais digna, sendo que se eles precisam trabalhar, né, nesse ramo, eles também estão precisando de um auxílio muito maior, eles estão precisando levar sustento para sua casa, está precisando manter uma família. Então, a gente acaba presenciando essa situação assim como um fato muito alarmante, sabe? A gente vê que isso acaba sendo um reflexo também muito grande pelo fato de não ter muitas oportunidades de emprego na nossa cidade. Então, muitas pessoas acabam indo para um lado que precisa catar resíduo na rua. E no final, assim, eles acabam vendendo por um preço ínfimo porque são os únicos locais que recebem esse material. E também as parcerias, né, que o poder público poderia estar fazendo com empresas que são voltadas para essa área da reciclagem, são voltado para a área da coleta, poderia ser um pouquinho mais pontual para que eles englobassem esses profissionais, né,
para que eles realizassem um trabalho mais seguro, de que, por exemplo, no final do mês, no final de um ciclo, eles tivessem uma garantia de uma renda melhor. Sim, uma garantia de uma renda, pelo menos uma renda mínima ali, né? Sim, sim, uma renda mínima, com certeza. Eu diria que, bom, tem surgido algumas políticas que falam sobre pagamento de serviço ambiental, né? E o trabalho do catador, ele é um serviço ambiental, né? Por que que quando uma empresa coleta o resíduo e leva para o aterro, o poder público se dispõe a pagar? E por que que quando é uma cooperativa, um coletivo que coleta, ele não pode também dar uma contrapartida? Sim, com certeza, né? Não faz sentido. Tem algumas cidades, né, que funcionam assim. Durante um tempo se organizou os catadores por área da cidade, e aí se contrata a cooperativa ou a associação para fazer a coleta seletiva naquela região. Ela tem um apoio, né, do serviço social, de saúde, de educação, e ela consegue o recurso pelo que ela, né, coleta, mas também ela recebe pelos que coletar, né? Porque, como tu falou, o resíduo ele não tem um valor assim no coletar, né? Ainda mais se ele não vier de uma coleta seletiva, o preço ainda é mais baixo. Sim, sim. E porque aqui, ele ainda vai precisar ser beneficiado, né? Ele ainda vai ser preciso tratar ele também. Sim. E aqui em Macapá, a gente falou, temos duas associações, né, pelo menos assim, reconhecidas. E elas trabalham no aterro, então elas não recebem um resíduo de coleta seletiva. Eles recebem um resíduo, eles recebem de fato lixo, né? Tudo misturado. Sim, sim. Tudo Isso é misturado. muito complicado, né? Isso é bem complicado mesmo. Muito complicado. Ninguém Isso queria acaba, uma situação isso acaba sendo, assim, bem prejudicial, né, para as pessoas que estão lá fazendo a separação desse lixo. Elas estão suscetíveis a doenças, estão suscetíveis a imprevistos, né, de trabalho, como o próprio vidro, por exemplo. Sim. Vidros, doenças, acidentes de trabalho, né, porque não deve ter nenhum tipo de segurança, falta de EPI, talvez. Sim. Enfim, muitos riscos, né? E também a questão que nós estamos, nesse sentido, indo contra as nossas próprias leis, terminando, né? Sim. Enfim, e falando em lei, quer saber se tu conhece algum legislador, algum vereador, algum deputado, alguém que se preocupe, né, ou que tem essa causa ambiental como uma pauta dele, né? E em específico, os catadores, se tu conhece alguém que defenda essa causa aqui no estado. Bom, é bem complicado, porque a gente acaba vendo uma situação aqui no estado, né, na cidade de Macapá, que é muito comum, que são as pessoas que não se atentam às causas ambientais, mas elas querem usar dos recursos ambientais para que o Estado se desenvolva. Então, é bem complicado mesmo. Atualmente, eu desconheço algum legislador que levante a bandeira do socioambiental, de quem, dos próprios catadores, né, das pessoas que trabalham diretamente na rua ou que têm a intenção de fortalecer associações. Eu desconheço, não conheço algum legislador, porém, no momento da campanha, apareceu sim candidatos que tinham nos seus planos, né, de governo essa pauta, porém eles não conseguiram alcançar né, essa oportunidade de ocupar uma cadeira. Mas, infelizmente, né, creio que essa é uma oportunidade também que a gente pode estar tendo de levar essa pauta
para que algum legislador abrace essa causa e coloque em discussão, sim, essa pauta dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Assembleia. Isso é totalmente viável. Acho que só falta um pouquinho de organização mesmo, né, da população para que leve esse pedido. Sim. E tu lembra ação, assim, uma coisa que o poder público fez, mesmo não tendo lembra de alguma coisa qual e fez pelos catadores uma ação? Bom, a gente vem vivendo num momento bem complicado, que é uma pandemia mundial, uma pandemia, né, na verdade, mundial fica implícito. Então, assim, o que eu percebi, o que eu vi foi que teve um termo que foi feito entre o Ministério Público e a própria Prefeitura, onde eles se viram na obrigação de dar um apoio para os catadores que trabalham diretamente no aterro. Eles distribuíram cesta básica e também distribuíram um auxílio, se eu não me engano, para os catadores. Essa foi a ação, acho que mais direta que eu vi, vindo do poder público para com esses profissionais. Até então, desconheço outras ações. Sei que se procurar pelo Ministério Público, ele tem uma área que é somente para a área de meio ambiente, né? Socioambiental, e eles estão disponíveis para conversar, para orientar as pessoas que têm interesse em participar de ações, têm interesse em desenvolver ações. Mas, assim, eles não têm um programa. Eu creio que eles não têm um programa que segue, né, essas ações constantemente, que tem um período. Eu não conheço. Tá certo. Eu também pesquisando, né, sobre o assunto e tal, eu encontrei muito pouca coisa, muito pouco mesmo. Eu lembro que teve uma de cultura entre, eu não sei exatamente, não lembro agora, mas foi construído um galpão na área aterro, mas tirando isso, não encontrei muita coisa. Sim, sim. E assim, vale ressaltar que o aterro de Macapá, ele não recebe só o resíduo do município de Macapá. Ele recebe o resíduo de outros 2 municípios, se eu não me engano, que é Santana e Mazagão. Isso. E para que isso aconteça, esses outros 2 municípios, eles pagam um valor, né, para a prefeitura, para que o aterro receba esse resíduo. Sim. E, assim, a gente não sabe, eu não sei bem como é que funciona. Eu só sei mesmo que há um tempo atrás, há alguns anos atrás, o aterro de Santana foi fechado, nem era um aterro, era um lixão, né, como dizem, o lixão a céu aberto, foi fechado justamente por pressão social pela cidade, pelas localidades ali próximas a Santana estarem chegando muito próximo e o lixão estava só crescendo. Sim. Então era uma situação bem complicada, era bem deplorável a situação lá, porque a gente via, é muito comum os lixões apresentarem aquela situação de total indignidade do trabalho das pessoas, né? Então, era muito complicado. Então, eles foram forçados a fechar realmente o lixão, que vinha se tornando uma bola de neve para o município. Sim. Então, como eles não tinham um local para jogar o material, eles fizeram esse acordo com a prefeitura de Macapá para que recebesse no lixão, no aterro sanitário. Sim. E com certeza lá também tinham catadores trabalhando, né? Assim como em muitos lugares se fecha o lixão, no caso, mas não se pensa em quem trabalhava lá. Né? Complicado demais. Exatamente. Isso mesmo. Sim. E uma última pergunta, deixar em aberto, assim.
Eu no início para você de onde saiu, né, esse projeto Mundo Reiniciado, iniciativa da Tia Fundei. E eu queria saber de você, o que é nós, cidadãos, né, o que nós podemos fazer pelos catadores? Quais são as suas dicas? Como uma comunidade dos catadores. Bom, eu acredito que qualquer pequena atitude repensada que a gente tenha hoje em prol do planeta, a gente também já pode estar ajudando os catadores. A gente tendo uma consciência ecológica, a gente já inclui as próprias pessoas dentro de uma concepção muito maior assim de humanidade, dentro de uma concepção de planeta saudável, né? Onde não tenha desigualdades por conta de profissões. O catador, o coletor, ele é um profissional como qualquer outro, porém, ele lida com o resíduo que as pessoas, a sociedade descarta. Então, creio que a gente repensar o próprio conceito de lixo, isso já seria, assim, já seria um ganho enorme. E também a gente pensar todos os dias o que a gente consome, e a forma com que a gente vai descartar esse pós-produto, né, digamos assim, como a gente vai descartar, pensar naquela pessoa que vai reaproveitar isso para gerar a sua fonte de renda. Então, eu creio que a gente ter atitudes que envolvam os catadores, os coletores, as pessoas que estão ali coletando o seu resíduo na porta da sua casa, mesmo que não tenha coleta seletiva, seria primordial que as pessoas pudessem ter essa atitude de separar o seu lixo por tipo. Isso já seria incrível, já faria muita diferença no momento em que os catadores se deparassem, né, com esse material nos seus locais de trabalho. Sim. Lembrar que quando a gente coloca o lixo para ser coletado ali pelo serviço público, ele não some, né? Igual tu falou no início, com certeza. tem uma mágica, né? E uma coisa que eu aprendi no curso que eu estava fazendo sobre a questão de resíduo a pessoa estava falando, mas minha cidade não tem coleta seletiva. Para que eu vou separar se vai juntar tudo? A resposta da pessoa que estava dando nós moramos num país em desenvolvimento. Em algum momento, o teu resíduo vai chegar na mão de alguém. Então, se você gostaria de trabalhar com limpo ou sujo? Aí acabou a conversa. A gente pensa em tudo isso que você falou, questão de repensar a forma de viver, né? Pensar que daqui a pouco o que eu estou descartando vai chegar na mão de alguém, e esse alguém é um ser humano igual a mim, então, acho que já faz muita diferença. Sim, né? Com certeza, com certeza. E para terminar, queria que tu falasse um pouquinho da Nicole Reciclista. Bom, a Nicole Reciclista, ela surgiu não faz muito tempo. Isso une duas causas que a gente acha que são super válidas para que o mundo talvez seja um pouquinho melhor, que é a bicicleta e o tratamento de materiais, que seria a reciclagem, que seria o reaproveitamento, que seria aqueles conceitos, né, dos vários R's, de repensar, reaproveitar, recusar. Então, a Nicole Reciclista, ela surgiu nesse momento onde eu tive que me posicionar em relação ao meu papel na sociedade. O que eu posso fazer para que o lugar onde eu vivo ele possa se tornar assim
um pouquinho mais saudável. Sim. Qual é a minha participação, né? O que está ao meu alcance? Então, seria só a coleta de materiais? Não, não é só a coleta de materiais. Hoje em dia, eu sou muito agradecida porque eu tive experiências que me direcionaram para a vida que eu tenho hoje. Hoje eu consigo plantar um pouco do alimento que eu consumo. Hoje eu consigo viver numa casa onde a gente basicamente descarta assim, o mínimo, onde a gente vive uma vida relativamente boa, com o mínimo de renda que a gente tem, sendo que o conforto, ele é assim, bem, como é que eu posso dizer? Ele é o mínimo que a gente tem. A gente tem tudo que uma pessoa precisa para ter o mínimo de conforto. Então, a Nicole Reciclista, ela surge de uma ideia de que o minimalismo, talvez ele seja assim um pensamento, seja um estilo de vida que torne a gente assim um pouquinho menos dependente desse mundo onde bombardeiam a gente com propagandas para consumo, onde trazem assim aquele pensamento de que a gente só vai ser feliz se a gente comprar, se a gente consumir, se a gente tiver. Então, assim, o reciclista ele surge a partir dessa ideia de que a gente pode se reciclar, né? Se a gente pode também ajudar os outros a partir das nossas atitudes, assim, da nossa vivência. Muito legal. Eu imaginava que era mais ou menos isso, mas foi bem mais longe do que eu tinha imaginado. Legal. Bacana. Nicole, eu queria agradecer muito esse momento aqui. Foi difícil encontrar alguém para falar. Não ter gente com disponibilidade, mas até pela situação, né? Estamos mais afastados. Eu queria te agradecer pela disponibilidade e dizer que nós estamos aqui. Estamos dispostos a o objetivo desse projeto é tentar reiniciar as coisas na nossa vida, reciclista, entrar nessa vibe reciclista, repensar. Bacana. E é isso, obrigado. E eu que agradeço também o espaço, eu que agradeço a oportunidade de estar colocando um pouquinho assim do que a gente faz e do que a gente pensa também em relação a como a gente pode começar aos pouquinhos para que se torne maior, né, uma ideia. Então, a gente também fica à disposição, porque a gente sabe que o que mais tem é gente também disposta a ajudar. Então, a gente só está separado. A gente só está separado, mas quando se une, acaba saindo uma proposta bem legal. Sim. E aí, então, a gente fica à disposição também, seja para participar, seja para indicar. A gente sempre está na busca das pessoas também que queiram participar com a gente, né, da nossa rede de apoio. Então, a gente fica aí também à disposição de vocês e a gente agradece o espaço. Tá bom. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e falar para o pessoal que nossa próxima entrevista provavelmente vai ser com um membro do Ministério Público. A gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento sobre essa área. Aí depois eu vou te passando, tá, Nicole? Ótimo. Tá, então a gente fica aguardando esse retorno. Tá bom. Tchauzinho, obrigadão. Tchau, até logo. Até.